Aí, pessoal, vamos esperar então a professora Patrícia entrar novamente. Muito obrigada aí por todas as perguntas. É muito importante, né? É um assunto aí que levanta muitas dúvidas ainda, por mais que a gente estude, classifique, a gente ainda tem muita dúvida no sistema. É um sistema que muda constantemente, né? E a gente sabe aí que o quanto isso é difícil no dia a dia que a gente está trabalhando. As pessoas estão entrando, eu já mandei, já enviei o convite para a Patrícia, estou aguardando ela retomar aqui, tá bom? Só mais uns minutos. Muitas dúvidas surgem, né, quando a gente tem um tema relevante. Então, deixa eu ver se a Patrícia. Convidei de novo, professora Patrícia. Aí, professora Voltei. Patrícia, Apanhei um você pouquinho, não, mas voltei. você não dorme cedo não, né? Então, ainda não está Não, nessa fase. mais ou menos. Não, tá bom. Em casa, né, Patrícia? 4 meses Sem sem viajar, viagem, sem sem dar uma pôr o pé, viajadinha. sem pôr o pé na estrada. Você imagina aqui em casa, né? Que a gente é acostumado, cada um para um lado. Então, Nossa todo Senhora. mundo em casa, os meninos em casa. Então, Patrícia, surgiram várias dúvidas aqui. Vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar. Aí a gente entra nessa parte de responder as perguntas e depois faz um fechamento final. Então, como eu estava falando, o tema por si só já é complexo. No momento que a gente tem a interrupção dos jogos, né, e o adiamento desses jogos, com certeza o IPC deve estar tendo muito trabalho para reorganizar tanto competições que são ainda preliminares, são ainda eliminatórias, classificatórias, e nesse meio tempo tem a classificação em todas essas competições, né? Todas. Então, talvez um tempo aí de 7 meses o ano que vem, se pensando se a gente liberar, se for liberado a partir de janeiro, fevereiro, o tempo é Muito curto para né? todo mundo ter condição de. Porque a gente tem que pensar por outro lado também, né? Quem é que vai ter dinheiro? Qual país que vai ter dinheiro? Quem é que vai ter dinheiro de levar a sua equipe num circuito hoje, né? Com tudo, a gente sabe que economicamente o país está entrando numa vala, e não só o Brasil, mas todos os países. Então, é isso que a gente tem que pensar também. A questão não é só disponibilizar a competição, mas é como que essas pessoas vão chegar nessa competição, né? Então, a gente sabe que quando a gente fala internacionalmente, é um pouco mais fácil, mas não é tão fácil. Vai falar assim, a África vai, ou aqui mesmo, vamos pensar no país aqui, Colômbia, né? Tem que fazer uma classificatória no Brasil, tem que fazer né? E aí vai vir como? O governo vai disponibilizar ajuda? De onde vai vir esse É, dinheiro? Então, outras coisas que permeiam também essa questão, que não só a disponibilidade de eventos, né? Uma coisa que o comitê, a gente estava até falando, que o comitê internacional bate muito, que é no cuidado com as pessoas que estão trabalhando pelo comitê internacional. Então, como que você vai pôr 8 pessoas em cada modalidade em bancas de classificação, sabendo que tem países que o coronavírus ainda impacta muito, né? Então, você está mexendo com várias vidas, dos atletas, das pessoas que estão trabalhando. Então, acho que isso não é tão simples, falar, olha, até o final do ano já acabou. Não, não acabou. então, assim, é um vírus aí que, né, segundo os especialistas falam, em torno de 2 a 3 anos que ele vai ficar circundando. Por Rodando, mais que venha exatamente. a imunização, não vai ser possível imunizar 100% dessa Não, população que não nós está imune, estamos. né? Então, quando a gente pensa numa Paralimpíada, é 12 mil pessoas no mesmo local, né, de alojamento, utilizando refeitório ao mesmo tempo. E Imagina. quando a gente pega ali em torno de 4 mil deficientes dentro de um alojamento, então, assim, né, que nem o doutor Ezio
falou na live dele. Então, assim, o quanto que a gente não consegue controlar essa contaminação, né? Porque o deficiente intelectual não consegue entender, não é educado para a higienização Exato. constante, né? O uso de órteses e próteses também, que dificulta você estar com as mãos sempre limpas, né? Então, acredito aí que seja um fator na verdade, multifatores que o IPC deve ter que E, estar trabalhando aí para organizar e ter e a gente uns jogos brilhantes. tem que pensar nisso, a gente tem que pensar, não é simplesmente falar assim, vai acabar, então, no final do ano e tudo volta ao normal. Não vai voltar ao normal. O nosso, como diz o pessoal, né, é um novo normal. E para o É o esporte isso novo vai ser normal. muito impactante, principalmente para o paralímpico. Por quê? Porque nós temos pessoas, atletas, de risco grave. Você vai pegar o Com pessoal da certeza. bocha, entendeu? São grupos de risco que você tem. E o esporte ele tem isso, né? Essa coisa de se abraçar, essa coisa de estar perto, você está correndo com um lado, você está saindo da plataforma com o outro. Então, é uma O coisa atendimento de muito, fisioterapia também, que é um ato muito próximo, né? muito, muito Então, mesmo. né? Então, assim, são vários fatores mesmo. Aí, professora Patrícia, tem uma pergunta aqui da Babi, ela é até classificadora do Para-Badminton, ela é aqui de Belo Uhum. Horizonte, né? E ela está perguntando em relação à classificação na iniciação esportiva, porque muitas vezes nas Paralimpíadas escolares observa-se casos de atletas inelegíveis na iniciação, né? E que muitas vezes isso às vezes passa despercebido e não consegue-se no momento dar uma orientação para esse menino que está na iniciação procurar uma nova modalidade. Né? Então acho que vai ao encontro do que você falou, né, desse novo É. paradigma do CPB de querer ter esse olhar mais educacional, estar perto dessas classificações, né, Patrícia? Isso assim, a gente sabe que a classificação em si, se ela for usada a ferro e a fogo, ela é bem complicada porque ela é para alto rendimento. Mas, ao mesmo tempo, quando nós temos lá na Paralimpíada Escolar alguns atletas que estão começando e que a gente sabe que não é uma questão de crescimento, não é nada, ele não é elegível, né? A gente tem que ter muito cuidado de dar essa inelegibilidade, porque ele está esperando ali várias coisas. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente tenta encaminhar para outra modalidade, né? Tentar conversar com o atleta, falar com o técnico, falar, olha, aqui ele é inelegível, mas ele pode ser elegível para outra modalidade. Por quê? Porque, na verdade, também, se você, aqueles que a gente tem certeza, se você fala, não, deixa ele, né, até depois. Então ele vai indo, e ele vai chegar uma hora que ele vai ser brecado quando ele chega. E aí ele vai criando uma expectativa muito maior, né? Porque ele vai passando, ele vai passando. Agora, a atividade física, a atividade de competições regionais, isso aí eu acho que é viável que você reorganize essa classificação, que você passa um pool diferente dessa classificação. Você pode até usar ela como base, mas faça algumas adaptações, né, para que essas crianças participem. Então, assim, é esse o grande viés que eu acho, no esporte iniciante para o esporte de alto rendimento. A gente tem que aprender a lidar com as duas coisas, né, no mesmo ambiente. Sendo que também você não pode passar despercebido aqueles casos mais, né, que não tem como mesmo. E o que a gente tem colocado é isso, olha, ele é inelegível para essa modalidade, mas para outra ele pode ser. Agora, Acho que isso entra na ética, né, e na sensibilidade do exatamente, classificador na hora de dar uma exatamente, notícia e exatamente. nunca somente para o atleta, mas também A junto para o gente seu tem técnico. a gente tem esse cuidado. É óbvio, pessoal, que a gente fala em nome dos classificadores, mas a gente sabe que existem classificadores e classificadores. Né? A gente não tem como ditar isso nas federações e tudo, mas a ética, ela diz a qualquer um, né? Que a forma em que você trabalha na Paralimpíada, a forma como você trata esses atletas na Paralimpíada escolar é diferente da forma que você trata lá no circuito.
né? Que você despende um pouco mais de tempo para explicar para o técnico por que ele é inelegível, que existem outras possibilidades, né? O próprio técnico que está ali com o escolar, ele muitas vezes é a primeira vez que ele tem contato com o esporte paralímpico, né? Então a classificação para ele é algo assim, né? Fora do Monstro. normal, é monstro. Então, assim, é esse aconchego que eu acho que a classificação tem que ter também. Ela tem que ser certa. Se ele não é, ele não é. E Tá? talvez uma fase educacional, tanto lá na. Que vai ao encontro também dos programas do CPB, né? Que é a iniciação esportiva, o programa das escolinhas, né? Que o CPB Isso. tem lá em torno de 400, 500 crianças em iniciação, que muitas vezes nem conhece todas as modalidades, está lá para uma prática ainda inclusiva de É, qualidade de vida. Acredito que o classificador tenha que já estar nesse momento, com certeza deve ser esse o sim, paradigma do CPB, né? sim. Tanto com a família desse deficiente quanto com o atleta, o futuro Isso. atleta, né, Patrícia, para poder dar um encaminhamento melhor e evitar esse tipo de frustração quando ele É. chega numa banca de classificação, né? E muitas vezes ele não consegue elegibilidade para uma modalidade, mas ele pode sim ser Ser elegível de para outra. uma outra, O que o né? comitê tem feito, assim, só para fechar, o que tem feito para Uhum, amenizar na Paralimpíada Escolar é dando todo o apoio para que os estados façam as suas competições internas para poder ver quem é que vai, barará, e tem mandado classificadores. Então, isso tem uhum, amenizado muito, porque, tipo assim, nas primeiras Paralimpíadas, a gente de 150, a gente tinha 50 que era inelegível, hoje a gente tem muito menos. Né? Então, a gente já está tentando fazer isso lá junto com o Estado, né? Para essas crianças não virem, porque é muito frustrante para a criança chegar, né? Uma viagem, às vezes, nunca saiu de casa, nunca entrou no hotel, nunca tomou café da manhã no hotel, e aí você fala assim, olha, simplesmente você não vai participar. Né? Então, a gente está tentando levar isso para os estados, tanto cursos de capacitação, de informação, uhum. introdução, e os próprios classificadores estão fazendo essa coisa lá em loco. Aqui em 2019, né, o CPB nos deu essa oportunidade de oferecer esses cursos aqui, tanto de capacitação no esporte paralímpico, quanto também os cursos de classificação, né, nas modalidades que o CT atua, que é atletismo, natação e levantamento de peso. Então, assim, acredito que seja mesmo uma oportunidade de trazer informação, não somente de levantar novos classificadores, mas a informação desse profissional que ele vai levar para sua equipe, com certeza é fundamental. Então, passaram aqui pela gente o ano passado quase 200 profissionais, né, de fisioterapia, de educação física, né, e que a gente dissemina, tenta disseminar aqui no estado de Minas Gerais com esse apoio de cursos do CPB. Né? A Patrícia esteve aqui também, junto com a Adriana e o Murilo, e fizeram cursos sensacionais aqui de classificação na área de esporte. Se Deus quiser, em 2021 a gente vai fazer mais cursos. Tá bom, Patrícia? Tem uma pergunta Legal. aqui falando sobre se existe alguma tecnologia, um app, se você se usa algum tipo de app para dar uma diminuída no tempo de classificação ou se ainda é tudo no papel. Não, não, a partir, assim, já existem algumas modalidades que é online, né? A ficha de classificação é online, então é bem mais rápido. O ciclismo é assim, o paraciclismo já é assim, né? Já existem estudos, a gente está achando que a partir do ano que vem o atletismo e a natação também já está assim. O atletismo já Uhum. começa a fazer isso por online, né? Não seria nem pelo um app. A gente vai ter, né? Um canal online em que ele diretamente vai para o banco de dados do Comitê Paralímpico Internacional, no nosso caso, para o nosso Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Mas a ideia é realmente, graças a Deus, porque a Unificar, né? gente. Não, e assim, a gente gasta mais tempo preenchendo ficha Preenchendo. do que fazendo classificação, às vezes, né? Então, E as porque planilhas monstras, né? porque às vezes você está lá fazendo e aí você vai fazendo, e de um passa para outro, a hora que você vê, você não pôs nenhum dado, tem que voltar tudo. Então, isso realmente, nós estamos entrando na era tecnológica. Não, acho que é muito importante, porque essa informação tem que chegar rápido também no IPC. Muitas vezes você descobre um talento hoje, daqui um mês, muitas vezes ele já está numa competição internacional. É, é Né? verdade. Então,
Isso tem que ser um pouquinho mais rápido. Tem uma pergunta aqui do Carlos, perguntando se os jogos em 2016 trouxeram algum legado para o Brasil em termos de operacionalização da classificação para competições nacionais. Na verdade, assim, o ciclo até 2016 trouxe muita coisa boa, realmente. A gente teve que lançar mão de várias coisas para que a equipe que foi para 2016 fosse toda classificada antes, né? Todos os reviews terem passados e a gente ter acompanhado todas essas classificações, principalmente aquelas que eram complicadas. Né? Então, assim, o ciclo trouxe muita coisa, muita mudança para nós, né? Assim, o tempo todo, eu falo que em time a gente traz essas mudanças para o Comitê Paralímpico Brasileiro. O que nós fazemos hoje nos nossos circuitos, nas nossas Paralimpíadas, em tudo que a gente faz, é o mesmo tempo que a gente faz no internacional. Então, a gente usa tudo. Então, se hoje começou a usar isso, amanhã o Comitê Paralímpico Brasileiro está usando. Começa a usar. Então, a gente tem isso bem, assim, bem no tempo mesmo real que acontece. Então, o que a gente foi pegando isso, e por isso é muito importante que nós tenhamos classificadores internacionais em todas as modalidades. Por quê? Porque o que acontece lá, o que eu recebo de informação hoje, amanhã a gente já coloca em prática aqui no Brasil, né? Nós somos, pelo Comitê Paralímpico, eu não tenho os números todos, mas uns 10 ou 12 classificadores internacionais nas modalidades do Comitê Paralímpico, então a gente tem essa coisa, né, de estar em tempo real. Então, assim, o que foi acontecendo no ciclo de 2016, a gente já foi aprendendo e trazendo para cá. E acho que o grande legado, né, para a gente aqui no Brasil foi o centro de treinamento, porque conseguiu colocar tudo no mesmo local. Então, assim, controle das classificações, da organização. Então, hoje lá dentro tem uma sala, né, dentro do CT tem uma sala para classificação. Você consegue acolher melhor esse atleta, você consegue observar ele tanto na sala estática quanto dinamicamente no campo, seja no tatame, seja na quadra, né, na pista ou na piscina. Então, isso com certeza facilita, né, Patrícia? Porque muitas vezes facilita. esse recurso de ter esse deslocamento, né, de avaliação estática para uma avaliação dinâmica faz a diferença na hora de uma avaliação. A questão hoje, assim, que o local nos facilitou, né, foi essa questão da competição também ser lá. Então, quando a competição acontece lá e nós temos condições de ter salas específicas de classificação, né? Esse ano nós já temos as salas oftalmológicas acontecendo, isso dá um nível técnico muito grande para as competições, mesmo que sejam as competições iniciais, né? Então, assim, a gente prisma dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro para fazer a coisa como ela é. Lá no circuito é feito como é feito lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Na Paralimpíada, a gente, com todo o cuidado, porque são crianças, o procedimento é o mesmo que a gente faz em qualquer competição internacional. E o local nos deu essa garantia, nos deu essa condição de fazer com todo a forma certa, né, nos locais certos, para avaliar os atletas. Muito bom, Patrícia. Acho que a gente pode, né, ir para os nossos encaminhamentos finais. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente novamente falando sobre esse tema. A gente aprende muito cada vez que a gente conversa com você, né? Então, várias vezes eu tive que pegar o telefone e conversar com a Patrícia, me explica aí como é que está funcionando. Então, assim, por mais que a gente esteja numa universidade também, a gente não é dono de tudo, a gente não consegue saber tudo, né? E a gente tem que ter amigas, né, que possam nos dar o suporte quando a gente precisa. Né? Então, assim, com a Patrícia tem uma situação muito inusitada numa competição na Nova Zelândia, em Christchurch. Do outro lado do mundo, né? 2 dias para chegar na competição e eu fiquei com a Patrícia no mesmo quarto e a gente tinha terremoto todas as noites. Né, Patrícia? Então, assim, a gente acordava toda noite assustada, achando que o mundo ia acabar. Acordava toda noite assustada, né? Então, assim, as garrafinhas do frigobar tremiam durante a noite, balançando. A gente falava, agora vai, não vai, saia correndo. Né? Então, eu acho que assim. É uma ilha.
Já tem quase 10 anos isso, Patrícia, 2011, né? Então, Foi 2011. acredito aí que a gente também criou estreitou uns laços de amizade e de profissionalismo também ao longo de todo esse tempo, tá? Agradecer aos nossos ouvintes, não posso deixar de agradecer ao professor Alberto, que acompanha toda a live, doutor Roberto Vital, né, doutor Ezo, Gil, Thiago, do Ciências e Esporte também, lá do CT, então vários colegas do Comitê Paralímpico acompanhando esse tema muito importante, os colegas da classificação funcional também, tá? Então, assim, agradecer imensamente ao CTE pelo espaço, né? Hoje é um orgulho imenso a gente ser um centro de referência paralímpico brasileiro, chancelado pelo CPB, que nos traz essas oportunidades, como a noite de hoje, né? Com essa palestra brilhante da professora Patrícia, ao Ministério da Cidadania, né? No qual nos dá o fomento para a gente desenvolver as modalidades também. E agradecer você, Patrícia. Então, assim, imensamente grata. Espero que a gente possa encontrar em breve, que a gente possa fazer um curso novamente presencial aqui Sim. no CTFMG. Você é sempre muito bem-vinda. Prometo que você vai no Mercado Central novamente o ano que vem, Oba! né? Então, assim, não posso deixar de convidar também semana que vem. A gente vai ter, no dia 25, uma live com o professor Ramon, Ah, falando legal. sobre os centros de referência paralímpicos brasileiros. Então, assim, o que é essa ideia de formar desde a iniciação até o alto rendimento e disseminar, né, e descentralizar as ações de CPB nos vários estados do país. Ah, Então, não legal. percam, dia 25, semana que vem, essa live com o professor Ramon. E a mediadora vai ser a supervisora Carla, então acredito mais uma oportunidade aí para a gente combinar mais informações, né, e ter mais informações precisas do que o CPB tem feito. Pati, Sim. passo aí para você, seus Ó, agradecimentos finais. gente, eu que agradeço demais, agradeço a CTE, a Andressa aí, estamos na luta há muito tempo, né? Eu acho que é muito importante ter essas conversas, acho que a classificação ela precisa ser falada mesmo, ela precisa ser discutida, ela precisa ser ouvida por todos, né? Acho que essa pandemia trouxe essa coisa boa, que é um tempinho para a gente poder tirar e fazer as lives e as pessoas terem tempo de assistir, né? Eu acho que isso, por um lado, foi ruim, por outro, está sendo muito, muito legal isso. E já me deixar disponibilidade aqui para quem quiser, né, falar mais sobre isso, algumas perguntas, agradecer o Alberto. Nós vamos ter uma conversa nós dois depois, né? Ele prometeu que não ia perguntar. Dá um Agradecer ao vinho comitê. antes. Pois é. Agradecer ao comitê, né, que me proporcionou toda essa questão de ser hoje classificador internacional. Né? O comitê realmente acreditou e ele tem, nesses anos todos, ele tem dado todo o suporte para essas ideias que nós temos de abrir informação, de formar novos classificadores, de abrir a ideia de que classificador não é só aquele que fica na classificação e vai embora. Então, assim, o comitê tem sido parceiro, né, com as ideias e tem proporcionado isso tudo que a gente tem falado hoje para vocês. Se hoje tem informação é porque o comitê me deu condição de estar informado o tempo todo. Né? Agradecer a todo mundo que ouviu, teve paciência de ouvir e me colocar mais uma vez à disposição aí para qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram. Estou por aqui. Muito bem, Patrícia, um feedback muito positivo, né? Então, assim, agradecer o pessoal da assessoria da Escola de Educação Física Sim. que nos acompanha, nos monitora, nos dá o feedback aqui sempre, né? Então, assim, uma live brilhante. Não seria diferente, estava muito tranquila, então, porque você estava muito tranquila também, então acredito, assim, Sim. que trazer informação atualizada, né, nesse momento que tá todo mundo consegue, né, a gente consegue juntar, às vezes, muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um curso presencial, estar aí se atualizando de uma maneira simples, rápida, né, e de fácil acesso para todos, tá bom? Não, ok. Agradecer a minha equipe também, do Sim. CRPB, do Projeto Paralímpico, né, eu falo que a gente não faz nada sozinho, então, assim, ter o suporte de técnicos, a supervisão da Carla nos dá uma tranquilidade para a gente seguir nas ações, né, e é uma luta constante em um momento diferente, que a gente está
todo dia tentando se adaptar a uma nova realidade para o nosso deficiente, para o nosso atleta e também um suporte aí multidisciplinar para toda essa equipe, tá bom? Eu sou Sim, fã também sim. da Patrícia, professor Alberto, quero ser igual a ela quando eu crescer, né? Olha, Acredito aí Patricida. há 15 anos também no CPB, né? O que a gente faz hoje, acho que é o histórico de olhar um pouquinho para trás e as oportunidades, mesmo igual a Patrícia falou, que nos foi dada ao longo desse processo, na nossa formação, no nosso investimento. Acredito que hoje o que a gente faz é consequência, fruto do investimento do próprio CPB, né? De investir nas pessoas, de dar oportunidade para as pessoas também se formarem ao longo do processo. Tá bom? Muito obrigada, Alberto, ao Então, CPB. Tá bom? Paty, muito obrigada. E a gente, obrigada. se Beijo em Deus todo quiser, nos mundo. Beijo em encontramos em você. breve. Isso, se Deus quiser. Sucesso, viu? Beijão. Gente, muito Beijo. obrigada aí. Abraço. Tchau.